Ao longo da história temos sido ensinados que Pedro foi o primeiro papa. Mas será que de fato Pedro realmente foi papa? Ou será que isso é apenas uma imposição da Igreja Romana a cada um de nós? Quando olhamos a Bíblia Sagrada e quando olhamos a própria história, nós percebemos que não se sustenta a ideia de que Pedro ele foi papa, né? E que a sede do governo de Pedro ou a sede do episcopado de Pedro estava em Roma. E algumas coisas nos saltam aos olhos em prova de que de fato Pedro ele não foi papa e não foi o primeiro papa, né? A primeira coisa que nós percebemos é que se Pedro ele estava com a sua sede estabelecida em Roma, naturalmente ele estava trabalhando entre os gentios. Mas qualquer pessoa que conhece o mínimo de Bíblia sabe que a princípio Pedro ele era contra a pregação aos gentios. Pedro defendia que a mensagem deveria ser pregada apenas aos judeus. Talvez numa interpretação equivocada daquilo que Jesus disse, quando Jesus disse que não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a primeira coisa, Pedro ele era contra a pregação do evangelho aos gentios. Isso começa a mudar com o tempo e nós percebemos essa mudança de chave em Pedro, ou o começo dessa mudança de chave em Pedro, em Atos capítulo 10 e versículo 34, na ocasião em que ele mesmo foi enviado pelo Espírito Santo à casa de Cornélio. Ao recorrermos à história, percebemos também que realmente Pedro ele não foi papa. E um dos historiadores mais aceitos é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele nos fala na sua História Eclesiástica, na página 77, que Pedro não foi o primeiro papa, ou seja, ele não cita Pedro, mas na realidade ele diz que o primeiro papa foi Lino. Se o primeiro papa foi Lino, naturalmente não pode ter sido Pedro. E até mesmo entre os teólogos católicos não há consenso de que de fato Pedro ele tenha sido o primeiro papa. Ao lermos, por exemplo, o livro Francisco, Renasce a Esperança, que foi escrito por teólogos católicos, na página 149, um dos seus escritores, chamado Eduardo Ronart, ele diz claramente que não há base histórica para defender sequer que Pedro ele tenha estado em Roma. Pela cronologia que se diz que Pedro estava em Roma, ele diz que nessa ocasião Pedro estava em Antioquia. Na época Pedro estava em Antioquia. Então não há base histórica para defender que Pedro foi o primeiro papa, que Pedro sequer esteve em Roma. E essas são palavras de um teólogo católico, não são minhas palavras. E a última coisa é que defende-se que a sede, o berço do cristianismo foi Roma. Roma é a sede de tudo. Mas na realidade, o cristianismo ele foi fundado e a primeira igreja foi fundada em Jerusalém. Então, se Pedro teve alguma influência, Pedro teve influência na igreja de Jerusalém. Se Pedro teve autoridade episcopal, ele teve sobre a igreja de Jerusalém, não sobre a igreja de Roma. Não há base bíblica e não há base histórica para isso. Então, definitivamente, Pedro não foi o primeiro papa.